Pessoal, começando o nosso estudo sobre agentes públicos, ou como está na nossa Constituição no artigo 39, né? Servidores públicos, tá? Seguinte, para começar esse estudo, né? Deixa eu arrumar aqui a lâmpada aqui. É necessário, é primordial que a gente faça algumas leituras introdutórias, né? Leituras complementares ou leituras importantes, né? Obrigatórias até. Ou seja, o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil vai tratar sobre administração pública, né? Ele começa, tá aqui, administração pública, tranquilo. Só que no nosso estudo agora é sobre agentes públicos. Então, o artigo que a gente tem que ler é o artigo 39, né? Que fala dos servidores públicos, tá? Você tem que ler o artigo 39. O artigo 37 é no estudo da administração pública, mas também é importante, até porque ele, no seu artigo 37, parágrafo 6º, ele fala o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, que no caso é o servidor, né? Nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a administração pública, né? de direito público e de direito privado, prestadora de serviço público, responderão pelos danos causados pelos seus agentes. Responderá objetivamente, né? Vai responder diretamente, né? Objetivamente. Depois vai entrar com uma ação regressiva do seu funcionário. Exemplo, né? O motorista do Tribunal Regional do Trabalho, exemplo hipotético, do TRT com seu carro, né, avançou um sinal e bateu o carro de um particular, de um cidadão. A administração pública, na figura do Tribunal Regional do Trabalho, né, vai indenizar os danos causados ao indivíduo lá, estava certinho, abriu o sinal, ele avançou, ele passou pelo sinal, só que o motorista do TRT foi imprudente, enfim, né, negligente, imprudente, abarroou o carro do cidadão. Vai fazer aquele BO todo, tal. TRT que vai pagar. E depois, esse prejuízo, através de uma ação regressiva, né? Que a gente fala direito de regresso, mas na prática, na praxe jurídica, é uma ação regressiva, vai descontar do funcionário. Vai procurar saber o que aconteceu, se ele avançou, se ele estava no celular, enfim, vai apurar, né, através do PAD, processo de administração, processo administrativo, né, PAD, vai apurar, vai abrir sindicância, enfim, vai apurar, mas vai pagar, né, responsabilidade objetiva, vai pagar lá o prejuízo. Abriu o sinal, o cidadão atravessou e vem o carro do TRT, né, que é o nosso caso do exemplo, o exemplo hipotético. Ou seja, vai chamar a polícia, perícia, tal, prejuízo, danos morais, pessoais, blá, blá, pacote todo, vai entrar com uma ação contra o TRT. Ponto final. O TRT, depois de apurar os fatos, ação regressiva, o prejuízo que o TRT pagou por indivíduo, a ação regressiva vai cobrar do seu funcionário, vai descontar, enfim, aí já essa ação regressiva é para repor o dano, ok? Então é o seguinte, o artigo 39, que é o nosso, dos servidores públicos, tá? Nas doutrinas, agentes públicos, né, que a gente vê, agentes públicos nas doutrinas, mas é a mesma coisa, servidor público, tá? Detalhe, o artigo 37 fala sobre administração pública, mas no artigo 37, parágrafo 6º, ele fala da responsabilidade, né,
do agente que quando comete algum dano. Então é importante que também você leia o artigo 37, principalmente o do parágrafo 6º, ok? Para que você tenha essa noção aí. Então eu vou fazer um breve comentário da responsabilidade civil do Estado em relação ao artigo 37, parágrafo 6º. Veja, o nosso foco é o artigo 39, que fala, né, dos servidores públicos, né? Okay? Então vou ler agora o artigo 37, parágrafo 6º, que fala também sobre a parte do agente público, né, do servidor público. Parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, né? Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público, que nessa qualidade respondem como agentes públicos, ok? Essa é a regra da responsabilização do Estado, também conhecida por, abre aspas, teoria do risco administrativo. Por isso eu estou te falando. O nosso mote, o nosso foco é o artigo 39, né, que começa a falar sobre os agentes, servidores públicos. Doutrina, agentes públicos. Só que tem um detalhe. Esse artigo 37, parágrafo 6º, você tem que saber, ok? Essa é a regra da responsabilização do Estado, também conhecida como teoria do risco administrativo. Você vai pegar a sua Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, vai escrever lá, teoria do risco administrativo, bem pequenininho em cima ali, do parágrafo 6º, tá? No qual existe a chamada responsabilidade objetiva. Mas qual é a diferença da responsabilidade objetiva para subjetiva? Calma que eu explico. Responsabilidade objetiva, o Estado vai pagar, independente de dolo ou culpa, vai pagar o prejuízo lá, como no exemplo hipotético que eu dei do carro. O indivíduo ali, tá? Aí vai responder objetivamente. Aí depois vai apurar por que o motorista, no caso que eu dei, no exemplo que eu dei, avançou o sinal, vai apurar, tá? Beleza. Responsabilidade subjetiva é aquela que você vai ter que provar o dolo ou a culpa, para depois indenizar ou não. Tá ok? Pega a visão aí. Bom, isto é, aquela responsabilidade objetiva, aquela que independe de dolo ou culpa. Ou seja, subentende-se que a responsabilidade subjetiva depende do dolo ou culpa para que haja uma indenização, né? Ressarcir os danos. Lembrando que temos como exceção o artigo 21, inciso 23, melhor dizendo, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, que embora também seja objetiva, é aceita pela doutrina como teoria do risco integral e não como teoria do risco administrativo. Você vai lá na sua Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 21, inciso 23, vai colocar lá teoria do risco integral, tá ok? Bom, doutrinariamente ainda existe no Brasil a teoria da culpa anônima, segundo a qual o Estado se responsabilizará pela inexistência do serviço público, diferentemente das outras duas teorias analisadas, ou seja, teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. A teoria da culpa anônima, né, é subjetiva, depende de culpa, ou seja, da existência do serviço ou da má prestação do serviço. Vamos partir agora para jurisprudência. Desde fins do ano de 2009, o STF, Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, entende que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados, ou seja, responder objetivamente, independente de dolo ou culpa, né? O prejuízo causado ao indivíduo, né,
ao cidadão. O Estado, no caso aqui que está falando das concessionárias, né, de serviço público, vão indenizar. Depois essa concessionária vai se resolver com o funcionário. Bom, tanto os usuários quanto as... Bom, então vou voltar aqui para poder pegar a ideia. Jurisprudência. Desde os fins do ano 2009, o STF entende que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente por danos causados tanto aos usuários quanto aos não usuários do serviço. Antes, a jurisprudência dizia que esta responsabilidade era somente em se tratando dos usuários. Então, é importante o entendimento dessa jurisprudência aqui que eu acabei de ler. Tá ok? Bom, então tá. Visto isso, fazendo aquele lembrete do artigo 37 da administração, parágrafo 6, que eu acabei de ler, vamos entrar agora no nosso estudo, que é o agente público. Aí pega outro material, são vários materiais aqui na mesa aqui, né? Nós estamos estudando juntos, né? Então tá. Toda a matéria que a gente vai estudar, que a gente vai iniciar, tem matéria que tem conceito, tem matéria que tem, além do conceito, tem princípios, tem matéria que tem conceitos, princípios e tem um conceito histórico. Tudo isso a gente vai tratando aqui, porque de repente uma prova oral ou uma prova discursiva, né, é importante. Também a prova objetiva a gente tem que ter esse domínio. Bom, conceito de agentes públicos. Bom, agente público, esse conceito é bastante amplo. Tanto é que na Constituição ele fala servidores públicos, mas você sabe que ele está falando sobre agente público, tá? Esse conceito de agente público é bem amplo para determinar de forma específica os sujeitos que exercem as funções públicas. Já ficou alguma coisa delineada. Sujeitos que exercem funções públicas, né? Se é um particular que foi contratado para fazer uma função pública, ele passa a ter a responsabilidade de um agente público. Assim, qualquer pessoa que age em nome do Estado é agente público, independente de vínculo jurídico, ainda que atue sem remuneração e transitoriamente. Conceito importantíssimo, né? Dessa forma, uma vez que o Estado está atuando por via do sujeito, responderá pelos atos praticados, sendo a responsabilidade objetiva do Estado nos moldes do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Importante você ter consciência desse artigo, precisamente desse parágrafo 6º, ok? Então tá, chega mais material para lá. Bom, nesse sentido, pausa. Lembrei, nós temos que ler agente público, temos que ler a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 39 a 41, importantíssimo, né? Ressalva um adendozinho, artigo 37, parágrafo 6º, importantíssimo. E, nossa, como é que eu não tenho nem como esquecer, nós temos que ler, leitura obrigatória, Lei 8.112 de 92, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tá? Se seu concurso for estadual, tu vai ler a legislação estadual. Se for municipal, a lei dos servidores municipais. Mas, para efeito desse nosso estudo em relação à Constituição e a concurso público federal, você tem que ler Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, e o artigo 39 a 41, que fala sobre agente público, né, no caso, servidores públicos, né, no caso da Constituição, a Lei 8.112, crucial. Não tem como, você tem que ler, porque aí quando você for adentrar na doutrina, né, fica mais tranquilo. Então tá, a Lei 8.112, ela vai te dar toda a regra, né, que esse regime estatutário
implica ao funcionário, ao servidor público, tá? Então, eu estava dando aqui essa introdução, né? E eu estava me esquecendo da Lei 8.112. Importantíssima, tá? Ela é também primordial. Lembrando, tá? Voltando aqui. Bom, a Lei 8.429/92 estabelece que, abre aspas, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Fecha aspas. Com efeito, a qualificação de determinado sujeito como agente público não depende do pagamento de remuneração pela prestação do serviço e pode ocorrer ainda que ele possua com o poder público vínculo de caráter transitório, ou seja, não permanente, tá? Eu vi aqui a Lei 8.429/92 e lembrei da Lei 8.112, né? A Lei do Regime Estatutário, Servidor Público Federal. Bom, o Código Penal confere a mesma abrangência de entendimento ao definir funcionário público. Bom, a expressão funcionário público já está superada no direito administrativo, sendo substituída pela expressão agente público. Entretanto, o Código Penal estabelece em seu artigo 327, tá, que, abre aspas, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Ok? Fecha aspas aí. Sendo assim, podem ser considerados agentes públicos aqueles que exercem função pública em virtude de relação trabalhista em qualquer dos entes da administração pública direta, entes da administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou administração pública indireta, né? A administração indireta é fundações, autarquias, né? Sociedade de economia mista e empresas públicas. No caso da administração pública indireta, autarquias e fundações públicas, tá? Bom, seja este regime estatutário mediante a nomeação de servidores que se submetem às regras definidas no Estatuto próprio, que é a Lei 8.112, o regime estatutário do funcionário público federal, seja um regime de emprego, por meio de contratação de empregos sob o regime da CLT. Aí você já vai abranger toda a administração direta, ou seja, eu falei fundações públicas, né, a autarquia, mas também tem empresas públicas e sociedade de economia mista que de repente é regida pela CLT. Aí vai depender, né, do edital para você saber quem é que vai reger o quê. Bom, para prestarem serviço mediante regime de emprego público, aí você vai ver se essa administração que você vai prestar serviço, enfim, vai usar CLT ou estatuto dos regimes estatutários dos servidores públicos federais. Bom, da mesma forma, todos os particulares contratados sob regime de cargo temporário, nos moldes definidos pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, ainda são considerados agentes públicos e exercem função pública. Bom, artigo 37, inciso 9. Então vamos ler aqui o inciso 9 do artigo 37, tá? Que é o seguinte: contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, né? Nós também já, você pode anotar aí que o mesmo artigo 37, inciso 2, também fala sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público, que é a regra. Qual é? A regra é a obrigatoriedade do serviço público. Então o artigo 37, no seu inciso 2, no seu inciso 9, fala justamente da exceção dessa obrigatoriedade, porque ele trata de quê? Contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, você coloca na sua Constituição lá, no artigo 37, inciso 2 e inciso
9, exceção, né, à regra de obrigatoriedade de concurso público. Por quê? Porque a necessidade temporária é excepcional ao interesse público, né, urgente, urgentíssimo, tá? Então, inciso 9, artigo 37, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ok? Tá. Também podem ser considerados agentes públicos aqueles que, mesmo não possuindo qualquer vínculo de natureza administrativa ou política com o ente estatal, atuam no exercício de funções públicas, como por exemplo o mesário no dia da eleição ou o jurado no dia em que presta o serviço de atuação no tribunal do júri, né? Que é um júri popular, né? Ou ainda os agentes das concessionárias e permissionárias de serviços públicos e os titulares das serventias de cartório autorizados após a aprovação em concurso público para a execução de serviços notariais mediante delegação. Em todos os casos, o Estado responde pelos atos praticados pelo sujeito, responde objetivamente, independente do dolo culpa. Depois, em ação regressiva, ele vai saber se teve culpa, se teve dolo, enfim. Mas o prejuízo que esse agente público, esse é o conceito. Se você domina o conceito, você já está com 50% aí para resolver uma questão. Qual é o conceito? O Estado responde objetivamente, tá? Né? Ou quem estiver, ou qual ente estiver fazendo serviço público fazendo uma função pública, tá? Pode ser até particular. Está fazendo uma função pública, então vai responder objetivamente, tá? Bom, se ele causar dano a alguém no exercício da função pública pode ser tanto o Estado, como a administração mesmo, o executivo, como ele pode delegar para um particular. A partir do momento que está fazendo uma função pública, vai responder como agente público, tá? Em todos os casos, o Estado responde pelos atos praticados pelo sujeito, se ele causar dano a alguém no exercício da função pública, haja visto o fato de que, naquele momento, ostenta a qualidade de agente público, atuando em nome do ente estatal. De fato, a administração pública os habilita, né? Homologa para atuarem em seu nome. Observe-se ainda que, por exercerem função pública, seus atos são imputados à pessoa jurídica que integram e se sujeitam ao controle dos atos administrativos. Sendo assim, os atos destes agentes ficam sujeitos ao controle judicial, que se pode dar por meio de remédios constitucionais como MS, mandato de segurança e ação popular. Ok? Bom, nesse sentido, os agentes públicos considerados amplamente podem figurar como autoridade coatora para a prestação de informações em mandado de segurança, somente não sendo admitida nos moldes da Lei 12.016 de 2009, em seu artigo 1º, artigo 1, parágrafo 1º, a impetração do mandamos, que é o mandado de segurança, contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Logo, é possível que a medida constitucional, mandado de segurança, seja intentada em face de atos praticados pelo diretor de uma universidade particular em razão da função pública exercida pelo próprio. Bom, conforme já tinha falado, em razão da nossa introdução, né? Artigo 37, a importância, parágrafo 6º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, o poder público se responsabiliza objetivamente, tá? Por todos os atos praticados pelos agentes públicos, neste caso, considerados amplamente, sendo que, após o pagamento da indenização devida, né, o prejuízo causado pelo agente público ao indivíduo, ao cidadão, ao particular, é cabível a propositura de, como eu sempre falo, ação regressiva em face do sujeito, desse agente, ou essa pessoa que estava exercendo a função de agente público, desde que reste demonstrada que sua participação no evento danoso se deu a título de dolo, ou ao menos que ele agiu culposamente para a ocorrência do prejuízo. Bom, vamos partir agora para a classificação dos agentes. É claro, é óbvio, é evidente que a sua doutrina, que você de repente vai ler, ou como eu sempre falo, ler no mínimo 3 doutrinas, no mínimo, cada uma vai ter
só a classificação, né? Vai do capricho, né? E do estudo pessoal de cada doutrinador. Então a gente vai ler aqui uma básica. Ah, mas é um rol fechado? Números clausos? Não. Né? A gente vai ler aqui a mais usual. Mas, como eu sempre falo, se você vai ler 3, 4 doutrinas, cada um vai ter, vai ter sua classificação e de repente vai ter coisas que tem a ver, tem coisas que um pouco diferentes. Tem uns até que um conceito dessa classificação se desmembra, mas é a mesma coisa, enfim. Então a gente vai ler aqui uma classificação. Tá? Vai depender da doutrina que você adotar, ou então, melhor ainda, quando você, né, tiver a oportunidade de ler no mínimo 3 doutrinas, vai ver que tem algumas diferenças. O número aumenta ou diminui, enfim. Cada doutrinador dá seu grau de importância. Ok? Então, a classificação de agentes públicos encontra divergência doutrinária, não sendo pacífica, né? Não há uma uniformidade entre os estudiosos, né, que a gente chama de cientistas jurídicos, né, os doutrinadores. O entendimento quanto às espécies que serão tratadas nesse nosso estudo conjunto aqui. Bom, é importante explicar que a classificação toma por base, principalmente, o regime jurídico, Lei 8.112, tá? No nosso caso aqui, é o regime estatutário dos servidores públicos federais, tá? Ao qual estes sujeitos se submetem, né? Esses servidores públicos federais se submetem, e qual a natureza do vínculo com a administração pública, né? O que justifica a força das decisões proferidas por eles e os seus limites de atuação. Então é importante. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federal do Brasil. Artigo 39, A41, que fala sobre servidores públicos, né? Tá lá, servidores públicos. Na doutrina, agentes públicos, mesma coisa. E a Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tem que ler. Tem que ler a lei seca lá, nua e crua. Ok? Bom, visto isso, vou dar uma subida aqui na cadeira aqui. Vamos lá. Consoante essa informação que eu dei, né, propedêutica, vamos falar aqui das espécies de agentes públicos. Bom, agentes públicos, a de espécie, ele pode ser agentes políticos, agentes particulares em colaboração com o poder público e servidores estatais, sendo os servidores estatais divididos em servidores temporários, contratados no molde do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. É aquele pessoal, por exemplo, que em época de dengue, né, abre aquelas contratações, né, do Estado, né, ou da União mesmo, que seja, para combater aquele foco de dengue ali e tal. Depois é um exemplo claro de serviço temporário. Bom, estatutários e empregados regidos pela CLT. Então nós temos espécies de agentes públicos, agentes políticos, primeiro. Segundo, particulares em colaboração com o poder público para a realização de uma função pública, né, em benefício da coletividade. Terceiro, servidores estatais, sendo os servidores estatais divididos em servidores temporários, contratados em moldes do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, estatutários e empregados regidos pela CLT. Bom, essa nossa classificação, vamos analisar cada espécie, né, na sua particularidade, dadas as suas peculiaridades e funções que lhes são inerentes, né, bem como as regras de conduta definidas pelo regime jurídico aplicável. Ou seja, servidor público federal, 8.112. Estatutários e empregados públicos regidos por CLT, outra coisa, tá? Regime diferente. Ah, pode ser que tenha uma coisa em comum, tudo bem, mas são regime diferente, tá? CLT é uma coisa, 8.112 é outra. Então, quer dizer, estatutários, né, e empregados, servidores temporários, CLT. Por quê? A Lei 8.112, a gente sabe que é concurso público, tá? Já falei das exceções, né? Eu li aí no nosso estudo das exceções, né? Eu até citei os artigos. Artigo 37, inciso 2
e 37, inciso 9, né, que é exceção à regra de obrigatoriedade do concurso público. A Lei 8.112, concurso público. Nesse caso aqui, a gente já pode entender, né, inferir, né, que é regida pela CLT. Por quê? Porque a CLT é servidores temporários, estatutários e empregados, tá? Ok? Bom, agentes políticos, né? Espécie de agente público, agentes políticos. São aqueles agentes públicos que atuam no exercício da função política do Estado, que possuem cargos estruturais e importantes à organização política do país e que exercem a vontade superior do Estado. Ok? Os direitos e deveres destes agentes decorrem de leis específicas que estabelecem o seu vínculo com o poder público e, muitas vezes, estas regras estão definidas na própria Constituição da República Federativa do Brasil. Dessa forma, são servidores estatutários, não possuindo vínculo contratual com o Estado. Ok? Continuamos a falar de agentes políticos no nosso próximo encontro.